Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, onde que você estiver, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar poderosamente nesta manhã. Eu sempre falo de manhã, mas pode ser de tarde, pode ser de noite, quando Deus sentir no seu coração para ler essa mensagem. Deus possa nos abençoar hoje, uma oração de poderosamente de revelação, que é Deus falar direto no seu coração, daqui a pouquinho, em nome de Jesus, amém? Mas antes de a gente orar, eu peço a Deus, ó Pai, que nos orienta com todo entendimento, toda sabedoria nessa palavra do Senhor através da minha boca, Pai. Que visita, entra no coração deste homem, dessa mulher, Pai. Seja homem, seja mulher, longe ou perto, onde que estiver, Pai, nos 5 continentes, Deus possa trazer a palavra de libertação, de restauração, e saber que o poder de Deus possa falar diretamente no seu coração, em nome de Jesus, amém? E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, sempre Deus está querendo nos confortar, nos restaurar em todos os dias, em todos os momentos. Neste momento, vamos orar que Deus possa sondar no coração, na vida de cada um deles, onde que ele estiver, em nome de Jesus. Pai Santo, poderoso, Pai, muito obrigado por ter trazido aqui da palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor possa falar no coração de todas essas pessoas, ó Pai. Seja homem, Pai, ou mulher, Pai. Pessoas que estão na tranquilidade, mas na presença do Senhor. Pessoas passando as suas dificuldades, ó Pai, seja na enfermidades, problemas graves na sua família, Pai. Se eu possa, neste momento, Pai, quebrantar o coração nessa casa, nessa família, Pai. E que o poder, a graça, a misericórdia do Senhor nos conforta de maneira poderosamente. Também te peço, Pai, abençoa as crianças, os jovens, os adolescentes, pessoas de toda a idade, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos libertar de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus, meu Pai. E neste momento, nessa oração, Pai, que o Espírito Santo vai visitar nos hospitais, nos asilos, nas creches, pessoas que moram nas ruas, ó Pai. E onde que estiver, Pai, toda angústia, todas as preocupações, que o Senhor possa curando e libertando verdadeiramente na vida de cada um deles, em nome de Jesus, meu Pai. Que essa oração da manhã, que Deus possa visitar, confortar poderosamente na vida de cada um deles, em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço ao Senhor de novo, ao Senhor, tira todas as enfermidades, que tanta dor está sentindo no coração deste homem, toda a enfermidade nessa mulher, dessa criança, Pai, pessoas idosas, Pai. Tenha misericórdia, Pai, porque as coisas, por mais tranquilo que seja, mas quando está passando dificuldade nas enfermidades, principalmente com dores, ó Pai. Eu, por mais que tomando os remédios, às vezes não está tirando para a dor, mas que o Senhor tenha refrigério na vida dessa pessoa, Pai. Seja em casa, seja nos hospitais, em todos os lugares, ó Pai. Para que o Senhor é onisciente, onipresente, que nos cure, que nos liberta, que nos restaura de todo mal. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento, Deus possa, que a graça, a tua misericórdia, eu possa tocar poderosamente nessa mensagem, que Deus possa visitar todas essas casas, nos hospitais, no trabalho, que Deus possa nos abençoar grandemente, amém? E em nome de Jesus. Como eu te falei agora há pouquinho, vamos ler no livro de Isaías, que é a palavra do Senhor, que a oração é uma bênção de Deus, mas quando a palavra que nos cura, que nos liberta, nos restaura, a palavra de Deus. E hoje Deus está falando sobre a revelação do poder de Deus na vida de cada um daqueles que buscam na presença do Senhor. Revelação. Deus vai falando diretamente no seu coração, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Então eu gostaria
Isaías capítulo 46, versículo 9, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme e farei todas as minhas vontades. Isso é o poder de Deus, da revelação de Deus, que todo o poder, todo poder, toda santidade é o poder do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que, reverenciando nessa palavra, no versículo 46, versículo 9, dizendo, Deus está falando no seu coração, dizendo, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que Deus sempre foi, sempre é hoje, sempre será sempre. Deus é no passado, Deus é agora, Deus é amanhã, a eternidade. Essa é a palavra que Deus está tocando no coração, nas nossas vidas. E a palavra de revelação que Deus quer falar no coração, que muitas vezes o homem ou a mulher, apenas que você está falando com Deus como se fosse dando favor ao Senhor. Mas Deus está falando aqui ainda no versículo 9, dizendo assim, que eu sou Deus e não outro Deus. Não há outra coisa que você tem que buscar. Já que você busca na presença de Deus, você não tem que ligar a outro Deus, nenhum outro, mas buscar em verdade, em santidade, em reverência. Vê que Deus está falando grandemente na vida de cada um de você. Homem, você, mulher, seja onde que você estiver, Deus possa nos abençoar poderosamente. Que é a palavra que Deus revela no seu coração, na tua alma, no teu espírito. E dizendo assim, não há outro semelhante a mim. O próprio Deus que está falando com você, meu irmão, minha irmã. E que Deus quer falando essa palavra, que a gente falar em confiança na presença dele. Às vezes as pessoas podem pensar que é apenas uma palavra que Deus está falando, este homem está falando. Não, é a palavra de Deus. E toda a palavra do Senhor é sagrada, maravilhosa, santo, de toda honra, de toda glória. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando Deus quer falar diretamente no seu coração, você tem que abrir os seus entendimentos espirituais, do teu corpo, da alma, do teu espírito, para que a graça, a bondade, a misericórdia nos abençoe poderosamente. Nós não apenas um homem natural, mas que nós podemos ouvir ao Senhor, e o Senhor ouvir nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Então, muitas vezes, quando você busca pedir a misericórdia do Senhor, em qual setor que está buscando? Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Deus é justiça. É o Deus que possa sondar no seu coração. Nós não podemos pedir ao Senhor de qualquer maneira. Nós temos que ter com toda a reverência que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Dizendo no versículo 10, dizendo que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade. Deus, ele faz todas as coisas, todos os propósitos que seja realizado, é ele, para ele e com ele. Dizendo que anuncio o fim desde o princípio,
Quando, no princípio, ele fala até o fim, é Deus que vai falar no seu coração. Para a gente saber que nosso Deus é que possa nos orientar o seu propósito, em nome de Jesus. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, ou seja, muitas coisas que nós pensamos que já sabemos, ou que já aconteceram, que está acontecendo. Não, as coisas que ainda acontecerão. É Deus, que Deus é poderoso, é que nos restaura, nos abençoa, saber reverenciá-lo, em nome de Jesus. Porque, que diz, ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, firme na sinceridade, na correção, justiça. Deus é firme. Não é para pensar, eu dei uma coisinha errada, ele não pegou esse pecado, não pediu perdão, não, vai deixar assim mesmo, não. Deus é onisciente. Se você está pedindo ao Senhor, você pedir ao Senhor naquilo que está buscando na presença dEle. Temos que ser sinceros da presença dEle, afastando de todo tipo de mal. Porque Deus conhece a nossa vida, conhece antes de imaginar, antes que a gente nascermos, Ele conhece a nossa vida. Ainda imagina hoje que você seja um homem adulto, mulher já adulta, consciente do poder, a graça, a misericórdia do Senhor. Então, quando nós ouvir a palavra do Senhor, que Deus possa nos orientar, reverenciá-los em nome de Jesus. Que a palavra que diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Se desde a antiguidade até hoje, é o poder de Deus que está operando. E Deus está falando também no versículo 10, dizendo que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, e as coisas que ainda não sucederam, que digo, e meu conselho será firme, e farei todas as minhas vontades. Então não é a vontade sua. Nós podíamos pedir ao Senhor, ter misericórdia do Senhor, mas seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Quando pedir ao Senhor, sempre pedir, não a minha vontade. Pai, me ajuda das minhas enfermidades, tire minha angústia do problema do seu trabalho, ou da casa, onde que estiver. Mas primeiro seja feita a vontade de Deus. E Deus conhece totalmente a sua existência. Então nós não podemos pensar que nós possamos ser escravos, servos de Deus. Não. Deus é de justiça, é Deus dos céus e dos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, confirmando esse mesmo versículo, Deus está falando de uma forma diferente. No Isaías também, capítulo 55, que diz assim, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não é igual nem pensamento, nem longe do que é os seus pensamentos. Que quando Deus está falando dos pensamentos, pensamento não está falando que eu estou falando, ou que você está falando, mas pensamentos. Antes de você imaginar dos seus pensamentos, Deus sonda os seus pensamentos. Deus conhece o próprio Deus em todas as áreas das nossas vidas. Então, meu irmão, nós podemos pensar que fazer as coisas da forma que, de qualquer maneira. Vamos reverenciar o nosso Deus pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. E Deus conhece, sonda os seus pensamentos, perdoa das suas falhas, dos seus erros, naquilo que porventura que tanta dificuldade está passando na sua vida, às vezes por falta de ter reverenciar o Senhor, pedir perdão das suas falhas, dos seus pecados.
E às vezes ainda quer insistir, pedir a Deus, me dá isso, me dá aquilo, tenha misericórdia daquilo outro. Mas você não quer afastar de toda a aparência do mal. E Deus é onisciente, consciente de todas as coisas. Em nome de Jesus. Terminando ainda o versículo 8, ainda dizendo que os pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É Deus que está falando. É a revelação de Deus. E continuando, diz assim: e se converta. Não, estou no versículo anterior. Os pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos que você anda não vai ser o caminho de Deus. É diferente. Ainda que você pense que está fazendo servir ao Senhor de maneira perfeição, depender da tua misericórdia do Senhor, os teus pensamentos, os seus caminhos. Deus não está falando necessariamente que você está saindo de uma rua para outra rua. Os caminhos espirituais. Você tem que mudar os seus preceitos para que Deus possa ter um caminho, você ter uma refrigério de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Mas Deus é misericordioso? Sim. Mas aquele que você tem que pedir os seus pecados, pedir perdão das suas falhas. Em nome de Jesus. E então, quando diz assim, vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos de Deus é a perfeição, em justiça. Então, cada um de nós, meu irmão, quando nós sair e buscar todos os dias na presença do Senhor, está passando as dificuldades, está passando grande angústia, que eu não vou saber no seu coração. Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa das minhas falhas, Senhor, verdadeiramente, para que eu possa ouvir teus propósitos, o Senhor seja realizado sobre a minha vida, ou na minha família, ou da sua empresa, ou naquilo que está buscando. E poder, a graça, a misericórdia, eu posso nos abençoar todos os dias, todos os momentos, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria também, continuando mais um versículo que Deus quer falar no seu coração, no livro de João, capítulo 8, versículo 24, que diz assim: por isso, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Deus está falando que morrereis os vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, ou seja, está falando o nosso Jesus Cristo, os seus pecados, dizendo porque, por isso, o vosso disse que morrereis em vossos pecados. Quer dizer, todos você está morto espiritualmente, dos seus pecados, seus erros. E Deus quer que você seja sinceridade na presença dele, porque ele diz, continua assim, porque se não credes que eu sou, se você não acreditar a Deus verdadeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho que liga você ao Pai, você não crê. Às vezes você pode falar com palavras que não seja verdade, que Deus sonda o seu coração. Então, aí fala, continua no mesmo versículo, dizendo assim, morrereis em vossos pecados. Quer dizer, se você crê a sua vida na presença do Senhor, você será salvo. Mas se você não for salvo, viver na presença do Senhor, Jesus Cristo na sua vida, será morto espiritualmente. Ainda que o corpo físico está andando,
Essa não é a palavra do homem, é a revelação de Deus no seu coração. Do homem, você, mulher, todos aqueles que querem buscar na presença do Senhor, que viver na sinceridade. Então, dizendo no versículo 25, dizendo aqui, disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Deus já falou todas as coisas, em todos os tempos, em todo momento. É a palavra de revelação, ele já disse. Vendo no versículo 25, repetir de novo. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Deus está falando diretamente no coração, que é a revelação de Deus no seu coração. E que o poder de Deus, Ele que possa nos orientar, que nós abrimos nosso coração em verdade, em santidade, em todos os dias, em todos os momentos, meu irmão, minha irmã. E essa mensagem que Deus está sentindo no coração, às vezes as pessoas não estão ouvindo a mensagem, ou não estão gostando da mensagem, mas a mensagem não é minha, é do Senhor. Que Deus quer sondar o nosso coração, para que Deus derramar as bênçãos poderosamente na sua vida, abençoar na sua casa, nos seus sonhos, nos propósitos buscando, para ser realizado poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Então, essa mensagem que Deus está sentindo no coração, na vida de cada um de você, toma posse, que Deus está presente. E nenhum de nós podemos frustrar os propósitos de Deus. Deus é perfeito, é onisciente, onipresente em todo o tempo. Amém? Então, nessa mensagem que está falando que Deus não pode ser frustrado nos seus pensamentos, ou nas suas palavras, nas suas atitudes, em nome de Jesus. Amém? E neste momento, irmão, eu peço, cada um de vocês, de ouvir nessa mensagem, que Deus possa te abençoar poderosamente, a tua vida, a tua casa, a tua família, na tua empresa, em todos os propósitos, Deus possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Não esquecer que não é eu que falo, é a revelação de Deus, que você tem que viver na presença do Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia do Senhor, na sinceridade, em nome de Jesus. Amém? E neste momento, nessa mensagem, Deus possa nos abençoar grandemente. E antes de eu trazer essa mensagem da oração final, eu peço a cada um de vocês não esquecer do canal Pastor Antônio Cosme, dá o sininho, dá o like, e se você gostar dessa mensagem, você possa compartilhar várias pessoas que você ama, que você considera em todos os dias, em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus poderoso, Pai, muito obrigado por ter nos abençoado poderosamente, Pai. Que Deus está falando, a revelação de Deus, que Deus é justo, mas Deus é justiça. Deus não vai deixar que nenhum tipo de propósito contrário diante do Senhor não seja realizado. Mas Deus possa nos abençoar poderosamente, ó Pai. Abençoa a tua casa, todo nosso irmão, nossa irmã, todos aqueles que se renderam na presença do Senhor, aqueles que ainda não se renderam sua vida na presença do Senhor, Pai, para que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor possa libertar, restaurar a vida de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor liberta e restaura em todos os males que porventura tem interferido na vida dessa casa, Pai. Nesta família, meu Pai. Santo, santo é o Senhor, de toda honra, de toda glória, Pai. Abençoa, Pai, todas as coisas difíceis, que está difícil de resolver aos seus olhos, Pai. Mas a tua graça, a tua misericórdia do Senhor, seja feita a vontade do Senhor na vida de toda essa casa, toda essa família. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.